Oi, gente, eu sou discente do curso de Geografia da Universidade Estadual de Goiás e o meu grupo ficou responsável por apresentar sobre três dos principais geógrafos e cada um dos discentes vai falar sobre um desses três. Começarei dissertando sobre Frederick Hatfield. Inicialmente, para entendermos o pensamento dos geógrafos, é necessário analisarmos o seu contexto histórico. Hatfield, ele foi um geógrafo e etnólogo, um dos principais autores clássicos da geografia. Ele nasceu em 1844 e morreu em 1904, durante o século XIX, que foi um período de formação dos estados, evolução industrial e principalmente do colonialismo. Ele era alemão e é considerado o pai do determinismo geográfico e da geopolítica. O determinismo geográfico, que foi baseado e inspirado em Charles Darwin, ele afirma que algumas pessoas são intelectualmente mais avançadas que outras em relação às suas condições geográficas do meio em que vivem. Por exemplo, dizer que os indivíduos que moram em locais quentes são inferiores, pois o clima deixava-os preguiçosos. E, em contrapartida, os que moram em locais frios são mais evoluídos e intelectualmente mais avançados, haja vista que o clima é mais favorável. Esse determinismo foi o que incentivou a dominação dos europeus nos demais continentes, tanto que essa ideia foi utilizada pelos alemãos na Segunda Guerra Mundial. Frederick Hatfield, ele se formou na Universidade de Jena e foi influenciado pelas ideias de Charles Darwin. E uma das suas principais obras é a Antropogeografia, que foi a primeira obra dedicada à discussão dos problemas sociais, pelo qual muitos acreditam que foi através dela que surgiu as ciências humanas. Ele foi um profundo estudioso do conceito e do comportamento do Estado moderno. Para ele, o Estado seria a sociedade organizada para construir, defender ou expandir o seu território. Frederick Hatfield, ele dividiu a geografia em geografia física, biogeografia e antropogeografia. E suas ideias foram denominadas como o nazismo. Boa noite, pessoal. Iremos falar agora sobre o geógrafo Richard Hatfield, que nasceu em 1899 e morreu em 1992. Ele era estadunidense, fez graduação na Universidade de Bristol e doutorado na Universidade de Chicago. Suas principais obras foi A Natureza da Geografia e A Perspectiva sobre a Natureza. Richard seguia as ideias de Alfred Hitch. Na geografia, a sua principal contribuição foi no conceito de regionalização, a sistematização e a difusão da epistemologia da geografia e na integração da geografia geral e geografia regional. Ovidal de Lablatte nasceu em 22 de janeiro de 1845, em Pézenas, na França. Filho de Janine Mary e do professor Anthony Joseph, estudou em um colégio interno chamado Instituto Farvard, localizado em Paris, e posteriormente frequentou a École Normale, onde em 1863 recebeu o diploma de formação em História e em 1866 em Geografia. Deixou a França para ingressar na École Française de Atenas. Lá estudou arqueologia grega e em 1870 retorna à França e casa-se com Laure Mary Elizabeth, com quem teve 5 filhos. Em 1899, assume o cargo de professor na Sorbonne, em que lecionou e prosseguiu com a publicação de seus livros e artigos, até seu falecimento no ano de 1918, aos seus 73 anos. Lablatte trouxe para a geografia a importância do tempo e da história para os estudos geográficos. Foi considerado um dos grandes responsáveis pela propagação da geografia humana, mesmo afirmando que a geografia não deveria estudar o homem, mas o meio em que ele vive. Lablatte produziu um grande número de publicações, incluindo 17 livros, 107 artigos e 240 reportagens e comentários. Sua obra de destaque para a geografia regional francesa é Princípios da Geografia Humana, publicada após sua morte em 1922, por Emmanuel de Martone. Algumas de suas obras são Geografia e Física, em 1883,
Atlas General Vidal de la Blatte, Histoire in Geographie, 1894. Na escola francesa, Paul de la Blanche criou uma legalidade que entende a complexidade do homem na sociedade, de ser um ser racional, já que a sociedade não é um fruto do meio, tal qual cria e reinventa coisas para atender suas necessidades, sejam elas biológicas, fisiológicas e também a necessidades econômicas. Como podemos citar um exemplo, o homem hoje não conseguiria estar plantando um tomate no deserto. Porém, existe a possibilidade e o estudo cria e aprimora técnicas que haja a possibilidade de plantar um tomate, como, por exemplo, adaptando a região, adaptando o solo, entre outros. Este é um exemplo de possibilidade adaptada pelo homem. O ambiente é fornecedor de possibilidades para mudar a humanidade. Um homem aprende a se adequar de acordo com o ambiente ao qual se encontra. Também modifica o ambiente para poder sobreviver. As necessidades humanas são feitas pela natureza, porém o humano que busca estar satisfazendo a partir das condições materiais ao qual o ambiente oferece, criando materiais e aprimorando técnicas produtivas com inovações, fazendo com que o artefato utilizado hoje seja evoluído para utilizar amanhã com mais tecnologia e mais facilidades.